Olá, turminha, tudo bem? Então, dando continuidade ao estudo de frações, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre números mistos e sobre que tipo de frações podem ser escritas na forma mista. Para isso, vamos começar com o seguinte exemplo. Carol mediu o comprimento de seu caderno usando palitos de fósforo como unidade de medida. O comprimento é de 4,5 palitos. Para registrar essa medida, Carol usou um número misto, que é o que está anotado no caderno. Mas o que significa essa anotação? Bom, nele nós temos parte inteira e parte fracionária, ou seja, escrita em forma de fração. E nós lemos essa escrita da seguinte forma: 4 inteiros e 1/2, ou seja, 4 palitos inteiros e meio palito. Já nesta outra situação, nós temos dois retângulos idênticos. Nós podemos representar essa quantidade usando ou um número misto ou uma fração imprópria. Se nós quisermos representar essa quantidade por um número misto, nós vamos ter que observar que nesse desenho nós temos uma das figuras coloridas por inteiro. Isso quer dizer que nós temos um inteiro. E a outra destas figuras, o outro retângulo, está dividido em 4 partes, das quais estão coloridas apenas 3. Isso quer dizer que o número misto que representa essa quantidade é o número 1 inteiro e 3/4. Bem simples, né? Se da mesma forma nós quisermos representar isso por fração imprópria, nós vamos ver que cada um dos retângulos está dividido em 4 partes, ou seja, em quartos. Quantos destes quartos foram coloridos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, a fração imprópria que representa essa situação é a fração 7/4. Escrever 1 inteiro e 3/4 e escrever 7/4 é representar a mesma quantidade em duas notações diferentes. Ou seja, quando nós tivermos frações em que o numerador é maior ou igual ao denominador, nós estamos tratando de frações que são chamadas de impróprias, como nós já havíamos estudado no vídeo de classificação de frações. Uma vez que, diferentemente da ideia original de fração, elas não estão representando uma parte do inteiro. Esse tipo de fração representa mais do que um inteiro. Por isso que nós precisamos de mais de um desenho para representar este tipo de fração. Nesse exemplo, nós temos 3 inteiros: o primeiro, o segundo e o terceiro. Se nós quisermos representar a quantidade expressa nesse desenho como um número misto, nós vamos ter que observar que nós temos duas figuras coloridas por completo. Portanto, nós temos 2 inteiros. Na terceira figura, nós temos um inteiro dividido em 3 partes, das quais foram coloridas 2. Portanto, nós temos 2 inteiros coloridos e 2/3 do terceiro inteiro, certo? Da mesma forma, nós podemos representar esta quantidade por uma fração imprópria, observando que cada inteiro está dividido em 3 partes e estes terços foram coloridos em qual quantidade? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terços coloridos. Ou seja, nós podemos representar esta quantidade tanto por 2 inteiros e 2/3, quanto por 8 terços. Na situação seguinte, da mesma forma, nós temos 4 inteiros. Os 3 primeiros foram coloridos por completo, portanto, nós temos 3 inteiros.
O último, que está dividido em 5 partes, foi colorido em uma parte apenas. Portanto, o número misto que representa essa situação é o número 3 inteiros e 1/5. Ou ainda, na forma imprópria, nós temos todos os inteiros divididos em 5 partes, dos quais foram coloridos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 quintos. Na figura seguinte, nós podemos observar que, das 3 figuras que representam esta quantidade, 2 foram coloridas completamente, portanto, nós temos 2 inteiros. A terceira figura, que está dividida em 4 partes, tem apenas uma delas colorida. Portanto, nós temos o número misto 2 inteiros e 1/4. Se nós quisermos representar por meio de uma fração imprópria, nós vamos ter que imaginar que esses 2 primeiros inteiros estariam divididos da mesma forma que o último. Portanto, em 4 partes, mesmo que elas não estejam definidas pelo exercício. Desses quartos, porque todas as figuras estão divididas em 4 partes, quantas foram coloridas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quartos. O mesmo aconteceria no exemplo seguinte, em que nós temos 1, 2, 3 figuras pintadas por completo e a última, que está dividida em 2 partes, tem apenas uma delas colorida. Portanto, o número misto que representa este desenho é 3 inteiros e 1/2. Ou ainda, utilizando a notação de fração imprópria, nós precisamos imaginar que os inteiros estariam divididos da mesma forma que a última figura, ou seja, em 2 partes, e observar quantas delas foram coloridas, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/2, portanto, é a fração imprópria que corresponde a 3 inteiros e 1/2. No nosso último exemplo, nós temos então 2 inteiros por completo e no último desenho, onde o nosso inteiro está dividido em 4 partes, apenas uma delas coloridas. Portanto, 2 inteiros e 1/4, ou ainda, sabemos que os inteiros estão divididos em 4 partes, nas quais nós sabemos que estão coloridas 6, 7, 8, 9. Portanto, 9 quartos. E se nós quisermos fazer ao contrário? Transformar da notação de número misto para a notação de fração imprópria. De que forma nós vamos pensar? Bom, nós sabemos que esse número da frente é a parte inteira, ou seja, ele corresponde a um inteiro pintado por completo, como nós fizemos nos exemplos anteriores. E em quantas partes esse inteiro está dividido? 4. Então, nós teríamos que imaginar que nós temos uma figura dividida em 4 partes, pintadas por completo, que corresponderiam a esse um inteiro. Já a segunda figura corresponderia à parte fracionária, certo? Que é 3 quartos, onde de 4 partes eu tenho coloridas apenas 3. Se nós pensarmos e raciocinarmos por essa forma gráfica, nós vamos perceber que nós temos em forma de fração imprópria inteiros divididos em 4, dos quais estão coloridos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, a nossa fração imprópria é 7 quartos. Mas, prof, toda vez eu vou ter que representar em forma de desenho para conseguir transformar na forma mista,
para a forma fracionária, de fração imprópria? Não. Nós temos uma forma prática para não precisar recorrer toda vez à forma de desenho, que é manter o denominador. Então, se ele é denominador 4, continua denominador 4. E para encontrar o numerador, nós vamos fazer a seguinte operação: multiplicar no primeiro passo e somar no segundo. Quanto é 4 vezes 1? 4. Mais 3, 7. Que vocês vão observar que é a mesma resposta obtida através da forma de desenho. Mais um exemplo. Denominador 3 mantém denominador 3. Todos os nossos inteiros estão divididos em 3 partes. Nós vamos primeiro multiplicar. 3 vezes 2, 6. Esse 6 soma com 7. Portanto, 2 inteiros e 1/3 corresponde a 7/3. Mais um exemplo. Denominador 5 continua denominador 5. Agora, eu vou multiplicar no primeiro passo. 3 vezes 5 é 15. Somar no segundo. 15 mais 2, 17. Então, 3 inteiros e 2/5 é equivalente a 17/5. E aí, tudo fica muito mais rápido, sem nós termos que desenhar a situação todas as vezes. Isso, por exemplo, é muito útil quando nós vamos tratar de operações com números mistos. Porque somar, multiplicar, subtrair, dividir com um número misto se torna mais difícil do que se eles estivessem na forma de fração imprópria. Então, sempre que vocês se depararem com números mistos, com operações, que aqui no caso é uma soma, a primeira coisa que vocês vão fazer é transformar esses números em frações impróprias. Nós sabemos que denominador 3 continua denominador 3. E aqui a gente vai multiplicar na primeira etapa, somar na segunda. Então, 3 vezes 2, 6, 6 mais 1, 7. 7/3. Mais, mesma coisa com a nossa segunda escrita mista. Denominador 5 continua 5. 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. E agora nós vamos operar essas frações da mesma forma que nós fizemos lá no vídeo da adição. E nós sabemos que no caso da soma, nós só podemos realizar soma e subtração de frações quando os denominadores forem iguais, e eles ainda não são. Para que eles sejam denominadores comuns, nós vamos achar o MMC do 13 e do 5, que nada mais é do que 3 vezes 5, que é 15. Então, nós vamos transformar nossas frações em frações de denominador 15. Lembrando que vocês podem trabalhar por equivalência de frações ou pelo método prático. Eu vou fazer aqui pelo método prático. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 7 é 35. Mais 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 17 é 51. Depois que nós realizamos ali a etapa de transformar em frações equivalentes, que nós já conseguimos, nós vamos operar ali os numeradores. 35 mais 51 é 86 sobre 15. Ok, existe forma de simplificar essa fração? 86 e 15 são divisíveis ao mesmo tempo por algum número? Não, essa escrita já está na forma irredutível, portanto, nós concluímos nossa operação. Espero que vocês tenham entendido que é um número misto, bem como a sua conversão e sua equivalência com as frações impróprias, que usem isso nos exercícios em que for necessário. Aliás, façam todos os exercícios e me procurem se for necessário, estou à disposição de vocês. Um beijo e nos encontramos no nosso próximo vídeo.